Então, qual que vai ser a notação aí das nossas funções, né? Então, a gente vai denotar aí uma função de um conjunto A e um conjunto B como sendo uma f, né? E aí a gente faz os dois pontinhos, A, flechinha B. E esse A e B aqui, para nós, né, no pré-cálculo, eles vão ser sempre subconjuntos dos reais, normalmente até, né, o domínio sendo todos os reais, né, a maioria das funções, e aí aqui a gente vai denotar, né, pega um elemento x pertencente a A e leva num f de x. Esse valor f de x, que é a imagem de x pela f, é um valor bem definido que só depende de x, tá? Ou, né, a gente também tem a notação aqui com f aqui em cima, x é f de x. Então, normalmente, gente, ou a gente diz assim, né, y igual a f de x, isso aqui, y igual a f de x expressando uma lei de formação, uma regra de formação aí que depende de x, tá? Isso aí é o diminutivo, né, a versão diminutiva aí, ou uma outra versão, para o f sendo o conjunto x e y, a gente viu que toda função é uma relação, tal que, né, o x pertence a A, o y pertence ao B, né, ou seja, a ordenada aí pertence ao domínio, né, dos conjuntos, a gente tira esses valores do conjunto do domínio, o y, que é o valor resultante, pertence a um contradomínio, e o y está em função de x, é esse único valor determinado por x. Aqui no nosso caso, bom, vamos ver uns exemplos primeiro. Então, como um primeiro exemplo, considere aí a nossa função f, que sai dos reais, o domínio são os reais, e chega nos reais. O contradomínio também são os reais. Ela vai pegar x e vai levar no 2x mais 1. Ou seja, para cada valor de x, o valor correspondente no contradomínio é o dobro de x somado com 1. Então, por exemplo, aí, para x igual a zero, quanto seria f de zero? Bom, f de zero é 2 vezes 0 mais 1. Dobro de 0 mais 1. Dobro de 0 é 0 mais 1. f de menos 3. f de menos 3 é o dobro de menos 3 mais 1. Dobro de menos 3, né? Aqui jogo de sinal, mas com menos menos. 2 vezes 3, 6. Menos 6, né? Mais 1. Então, menos 5. Tá? E assim por diante. Para cada x real, ela devolve um único valor que depende desse x, também real, certo? Segundo exemplo, talvez aí uma função, agora eu quero que, por exemplo, f de x seja igual a raiz de x. E quero que essa regra aí valha para o maior domínio possível. Então, quem é que vai ser o domínio aí? A gente sabe que a gente vai obter um valor real, que a regrinha é a raiz quadrada, aqui, né, o índice não aparece, então é índice 2 de x. Então, de onde é que eu posso tirar? Quando o domínio não está especificado, é o domínio de definição, que é o maior domínio possível. Então, veja, para que essa expressão exista da raiz de x, eu preciso que x seja um número não negativo, né? Maior, até, acho que tem um zero aqui, né? Ou seja, aqui x, né, é maior ou igual a zero, ele pertence a esse domínio. Aí sim, para cada valor, existe esse valor aqui, né, e retorna um único valor bem definido em função de x. Então, se a gente toma aí, por exemplo, o x igual a 4, esse valor vai retornar a raiz de 4, que é 2. Se a gente toma o valor 2, esse valor vai retornar raiz de 2, que é aproximadamente aí 1,4. E assim por diante. Aí agora a gente pode ter aí uma representação gráfica, né? Então, em notação lá da relação, né, a f seria todo o conjunto de todos os pares, né? Então, 0, 1, menos 3, retornou menos 5, e assim por diante. Só que isso é um conjunto infinito, né? O R, eu não tenho como colocar aqui todos eles, né? Então, por isso que a gente utiliza dessa notação. Agora a gente também tem uma representação gráfica para cada função e um teste aí para saber se um dado gráfico é gráfico de uma função mesmo, né? Mas antes disso, a gente vai rever lá os materiais do professor Matheus e o nosso livro
para ver mais algumas generalidades sobre funções. Então, aí do nosso material do professor Matheus, disponível lá no site, o link está na nossa sala virtual, tá bom? Ele começa com uma noção intuitiva de função, ou seja, né, a noção intuitiva é que eu vou ter uma variável em função da outra, depende da outra. Então, por exemplo, aí, se eu quero a função que me dá o custo, né, da conta de luz, né, o valor da conta de luz, esse valor está em função do meu consumo, do número lá de quilowatts que eu consumo no mês, tá? Então, ela pode ser considerada essa correspondência entre dois conjuntos. A gente vai considerar aqui que esses dois conjuntos são conjuntos de números reais, tá? E o valor y lá do contradomínio é único para cada valor de x, tá bom? E aí o conceito é mais preciso quando a gente faz todo aquele estudo em função das relações, tá? A gente não vai voltar nisso. E aí a gente tem aí alguns esqueminhas. Aqui é o gráfico, vamos esperar um pouquinho, mas o esquema de flechas, né? Ó, de todo elemento x do domínio, existe pelo menos um par na relação, ou seja, de todo elemento x do domínio sai uma flecha, é o ponto de partida de uma flecha. Tá? E de cada um deles sai apenas uma flecha, é apenas um único par, né, na relação com aquela abscissa, tá? Com aquele ponto do domínio, sai uma única flecha. E aí, essa a relação que satisfaz isso, a gente chama de função. E aqui do livro do Demana, né, o que a gente tem, ele recorda, né, que há várias maneiras de se observar o que é uma função, e ele recorda, então, a noção da máquina, a função como uma máquina, né? Então, a gente tem aqui uma variável independente, uma variável livre, que a gente insere aqui na máquina da função. Essa máquina aqui, ela segue de acordo com a lei, né, da função, e ela retorna para a gente, ela dá aqui no output, né, um valor f de x, ou seja, dá o valor da variável dependente, que é o y aqui em cima, ó, y igual a f de x, né? Retorna para a gente esse único valor que depende de x. Aí, novamente, ele recorda também da função aí de acordo com partindo do diagrama de flechas, né, como uma relação. E aí, o que a gente observa aqui? Que o A é função, porque de cada um elemento do domínio sai uma única flecha, certo? Apesar de que no contradomínio chega aqui duas flechas no mesmo elemento, mas não tem problema, tá bom? E também se tivesse elementos que não chegasse nenhuma, também não haveria problema, porque está saindo aqui do domínio uma única, tá? E aí aqui corresponde com a imagem. E esse aqui não é uma função. Por quê? Porque do elemento x1 saem duas flechas. Então, apesar de saírem flechas de todos os elementos, a gente tem ali aquela que sai, né, aquele elemento que sai duas flechas, contradizendo aí a definição de função. Então, ali do letra B não é uma função. E aí, finalmente, ele coloca aí, né, que seria uma contradição que a função aplicada no mesmo valor 2 fosse 8 e ao mesmo tempo 4. Então, por exemplo, a gente nunca vai ter uma função definida por aquela lei ali, 3x mais ou menos 2, tá? A função é definida por uma lei tal que o valor de f de x, né, o valor de y, que é a variável dependente, fica bem definido, é um único valor para cada valor da variável independente ou da variável x. Agora, então, a gente já pode definir o que é gráfico de uma função, né? Então, o gráfico de uma função, por vezes denotado assim, né? Quando a gente tem aí uma função de A em B, né? O gráfico dessa função é o conjunto dos pares x, f de x. Então, x, imagem de x, esse aqui é o nosso y, né? Que é a variável dependente, tal que x pertence ao nosso domínio, né? Aqui o A é o domínio da f. Ou, no caso mais, né, geral, ou no caso mais particular aqui do nosso pré-cálculo, né, o gráfico do f é o conjunto de todos os pontos x, f de x, tal que x pertence a r. Mas, de vez em quando, a gente vai ver que esse domínio muda bastante, né? Então, veja, os pontos, os elementos do gráfico, eles são elementos do produto cartesiano, de R por R.
que era o produto cartesiano de R por R? Era o plano, né? Ele tem duas coordenadas, uma abscissa e uma ordenada. Então, para a gente representar a função graficamente, a gente vai utilizar novamente o nosso sistema ortogonal de coordenadas. Então, do nosso primeiro exemplo lá, né, como é que a gente vai desenhar, aí, representar f graficamente, ou desenhar o gráfico de f? Então, a gente começa a plotar aqui alguns pontos da função. Então, quando x é zero, o que a gente tinha visto lá? Que o f de zero era 2 vezes 0 mais 1, 1. Então, esse é um dos pontos do gráfico. Quando x é 1, f de 1 é 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, 1 vai lá no pontinho 3. Esse aqui é um outro ponto do gráfico. E quando x é 2, né, o f de 2 é 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Bom, o 5 já não aparece aqui no nosso... mas está lá acima do 4, né? E aí, né, aqui no eixo horizontal é o eixo das abscissas, que a gente coloca, né, tira os valores do domínio, e o eixo aqui vertical é o eixo das ordenadas, y agora igual a f de x, né, dependem de x. E aí o gráfico da função, então veja, se a gente continua pegando mais e mais pontos, né, ele vai formando essa reta aqui, ó, exatamente essa reta, não está muito reta, peço desculpas, mas é uma reta. E a gente vai estudar esse tipo de função aqui mais para frente, tá? Aqui é realmente só para a gente perceber o que é o gráfico, né? O outro exemplo que a gente tinha dado era o f de x igual a x quadrado. O outro exemplo lá de f de x igual a x quadrado, né? Plotando os pontos, né? Quanto que é f de 1? F de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que também é 1. F de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. E f de menos 2 é menos 2 ao quadrado, que também é 4. E f de 0 é 0. Então, se a gente vai pegando mais e mais pontos aqui, a gente vê que o gráfico que vai se formando é exatamente uma parábola, né? Que a gente já viu esse conteúdo também lá no ensino médio, quando a gente viu as equações de segundo grau. Desculpa, não está muito bem desenhada. Mas é para a gente, então, perceber e entender o que é o gráfico. O gráfico é exatamente o conjunto desses pontos. X, f de x, x, f de x. Aqui também. X, f de x, x, f de x, tá? Ele vai plotando aqui esses pontos no plano. E aí a gente observa, né? Os valores do domínio aqui no eixo das abscissas e os valores da imagem lá, tá bom? Então, por exemplo, aqui era 2, aqui então é menos raiz de 2, tá? Ou, né, aqui vai ser o raiz de 2. O raiz de 2 é levado lá no eixo das ordenadas no 2. Por quê? Porque a raiz de 2 ao quadrado é 2. E aí nós temos então agora esse outro teste aí para saber se de fato o gráfico aí no plano cartesiano é o gráfico de uma função. Então, como é que a gente faz? Ele pergunta aí no nosso livro do Demana esse teste da linha vertical. Ele apresenta 3 gráficos aqui e pergunta se esses 3 gráficos representam gráficos de funções. E aí, qual é o teste? É traçar para cada ponto x do domínio, tá? Uma linha vertical aqui paralela ao eixo y e observar se essa linha corta apenas um ponto. Isso vai acontecer no primeiro e segundo gráfico e no terceiro não, tá? Então vamos observar isso melhor. Então lá no terceiro gráfico, se a gente observa, por exemplo, para esses pontinhos, né, considerando aqui que os elementos do domínio estão, né, no eixo x, para esse pontinho aqui x, por exemplo, quando a gente traça uma linha vertical paralela ao eixo y, passando aqui por esse pontinho, né, que é o x0, aquele x ali em particular, né? Essa linha vertical cruza o gráfico em 1, 2, 3 pontos, né? Está fazendo vermelho aqui. 1, 2, 3 pontos. Então, esse não é o gráfico de uma função. A linha pode cruzar apenas um ponto. Já ali no primeiro, né, no segundo exemplo, todas as linhas verticais, elas cortam o gráfico em apenas um ponto, tá? Por isso que elas são gráficos de funções e esse aí, então, é o nosso teste da linha vertical.